Olá, está começando o Boletim de Notícias. É muito bom ter a sua companhia e audiência. Começa a valer a partir desta quinta-feira o uso obrigatório do prefixo 0303 nas ligações realizadas para clientes pelas empresas de telemarketing. A mudança anunciada no final do ano passado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem o objetivo de ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e decidir se vão aceitar a chamada. O código aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise a ofertar produtos ou serviços. As mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel. Daqui a 90 dias, deverão ser implementadas também pelas operadoras de telefonia fixa. Para muita gente, as sequelas da Covid ainda persistem. Em todo o Brasil, centros de reabilitação ajudam as pessoas que ainda sofrem com as consequências da doença. A cura da Covid-19 nem sempre significa o fim da luta contra a doença. Pelo menos tem sido assim para o Leone. Foram 79 dias de internamento, 48 deles em UTI, e uma sequela que persiste após quase um ano da alta hospitalar. A sequela maior que eu fiquei foi nas minhas mãos, nos braços e nas mãos. Como eu perdi muita musculação, os braços afinaram, E ficou a sequela nas mãos. Todo paciente que teve a doença pode apresentar sequelas, desde os casos leves até os mais graves. As principais são, agora na variante Ômicron, o cansaço, a falta de ar, a incapacidade em fazer atividades físicas e atividades rotineiras por conta da dispneia, do cansaço, mas a gente também observa sequelas mais graves nos pacientes que tiveram muitas vezes um internamento prolongado em UTI, como perda de massa muscular muito importante devido ao tempo restrito ao leito. Os pacientes acabam perdendo a capacidade muitas vezes de caminhar porque não tem massa muscular. Atividades finas, movimentos finos com as mãos também, então que impossibilitam atividades básicas como se alimentar, como pegar um copo d'água, Estima-se que as sequelas da Covid-19 afetam até 20% dos pacientes curados no mundo todo. Aqui no Brasil, diversos hospitais têm tratamentos gratuitos para os sintomas que persistem após a doença. Nesse hospital, que fica na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, são oferecidos atendimentos em 11 especialidades. Cada paciente que vem aqui é avaliado pelos especialistas e é indicado um tipo de reabilitação. Ele já curou a sua infecção aguda da Covid e agora ele precisa reabilitar e voltar à sociedade. Então, muitas vezes, coisas tão simples como mexer uma panela, como lavar as mãos, como pegar um copo d'água, como segurar um garfo, uma faca, são um desafio para esses pacientes e é isso que é feito aqui neste centro, trazer esse paciente de volta à vida. As atividades são feitas em espaços que simulam ambientes da casa, tudo para que o paciente possa retomar a independência. Esse trabalho é mais a terapia ocupacional, A gente que faz esse treino de reabilitação das atividades de vida diária. Então, faz o treino com vestuário, às vezes fica com dificuldade de tirar, colocar roupa, calçados, próprio treino de alimentação, usar garfo e faca, também tem pacientes que ficam limitados. A gente simula a questão do banho, priorizando a independência do paciente, Ele retomar as atividades que ele fazia antes, do mesmo jeito, ou o mais perto possível do que fazia antes. E é nesse centro de reabilitação que, aos poucos, o Leone vai recuperando a capacidade de executar tarefas simples, mas que fazem a diferença no dia a dia. Coisas que eu não fazia no meu dia a dia, hoje eu faço. Por exemplo? Comer, pentear um cabelo, tomar um banho. Foram coisas que ajudaram bastante. O Covid trouxe trouxe as pessoas mais emotivas um pouquinho, Então, a gente ficou com muitas imagens do paciente saindo de uma UTI, saindo de um hospital com uma grande vitória. É sim uma grande vitória, mas agora esse paciente passa por um desafio talvez tão grande quanto a luta na UTI, que é voltar à sua atividade. O Pix já está entre as operações financeiras mais praticadas no Brasil, mas basta um minuto de distração para receber ou enviar um valor por engano. Veja agora o que fazer caso isso aconteça com você. Uma pergunta: se você recebesse agora R$300 ou até mesmo uma quantia maior, vamos supor R$30 mil, o que você faria? Procuraria saber se era meu ou não, Se não fosse meu, eu ia devolver. Eu deixava quieto no banco até ver o que ia acontecer. Se ficasse ali na sua conta 10, 15 dias, ninguém aparecesse para pegar? Aí nós dá um jeito de retirar e fechar a conta, Você sabia que
gastar um dinheiro sem saber a origem dele, você pode estar incorrendo em um crime? É isso mesmo, você pode ser preso, ficar recluso e até pagar uma multa. No âmbito criminal, a pessoa que recebe e apropria-se de um valor que não é dela e que sabia que não era dela, é passível de punição de 1 ano a 4 anos e multa. Na esfera civil, também a pessoa que foi onerada, né, que teve o prejuízo, pode pedir uma indenização pela reparação dos danos materiais da pessoa que recebeu o dinheiro e que sabia que não era seu e apropriou-se, gastou usando de má fé. Caso a pessoa queira evitar uma dor de cabeça maior e não responder um processo criminal, é preciso tentar devolver o valor recebido via Pix por engano imediatamente. Isso porque, do outro lado, a pessoa que fez o Pix não consegue cancelar a transação. Diretamente na ferramenta Pix você consegue visualizar essa opção de devolução e você verificando também no recebimento, se for por uma chave de CNPJ, de CPF ou mesmo de e-mail ou de telefone, inclusive você pode manter contato, né, para tentar fazer essa devolução. Ainda segundo a advogada, é possível sim recuperar um dinheiro transferido por engano. A minha orientação é a seguinte: a primeira atitude é procurar a instituição financeira para que eles abram um auto de infração interno e comuniquem com os bancos e bloqueiem esse dinheiro de jeito mais rápido. As universidades e centros de pesquisa de 5 estados se uniram para desenvolver cultivares nacionais de morango. A intenção é diminuir a dependência por mudas do exterior, que representam hoje quase a totalidade da produção aqui no país. Um fruto saboroso que pode ser consumido de várias formas e que tem muita procura. O morango já é o 4º produto em termos de valor na agropecuária catarinense, segundo a EPAGRE. Movimentou quase 70 milhões de reais no ano passado. Aqui no estado são 1.171 produtores, 82 na região do Alto Vale. Apesar de toda essa projeção, hoje os produtores têm total dependência de mudas estrangeiras, com origem nos Estados Unidos e na Europa, o que encarece a produção. Praticamente 100% dos cultivares hoje, cultivados no Brasil, eles são de origem externa, de programas de melhoramento externo. Então, eles são importados ou então os vieiristas nacionais pagam royalties para a produção. E as mudas chegam a um preço muito elevado para o produtor brasileiro. Segundo o pesquisador, o Brasil não lança um cultivar de morangueiro há 30 anos. E a produção pode entrar em colapso por causa da dependência de mudas de fora. Isso acendeu o alerta e reuniu universidades e centros de pesquisa de 5 estados, que criaram a Rede Morangos do Brasil, um grupo que vai tentar desenvolver cultivares nacionais do fruto. Além da busca por boa produtividade, o estudo deve levar em conta o teor de vitamina C, a doçura, quais substâncias antioxidantes o morango terá. É um grande desafio a longo prazo. O desenvolvimento de cultivares nacionais pode levar até 7 anos e, se tiver êxito, vai ajudar os produtores catarinenses a obterem mais lucro, sem que o morango perca a qualidade. E agora a gente viaja até Minas Gerais. Produtores do sul de Minas que se dedicam à produção do azeite se preparam para as colheitas das azeitonas. Após o plantio, as oliveiras demoram cerca de 4 anos para produzir azeitonas. Determinar o ponto correto de colheita vai garantir que o produtor consiga resultados mais satisfatórios. As análises para a safra de azeitonas 2022 começaram no início do ano. O pesquisador Pedro Moura explica que, por meio de estudos dos parâmetros estabelecidos para cultivar, é possível informar aos produtores a quantidade de azeite que determinadas azeitonas possuem no momento, indicando se já é hora de colher os frutos ou é necessário aguardar mais um pouco. Nas azeitonas, neste momento que antecede a colheita, é importante que os produtores tragam os seus frutos para que a gente possa quantificar quanto de azeite já foi formado nos frutos. E isso ajuda ele a tomar a decisão de se realizar ou não a colheita. Uma vez que ele opte por não realizar esse tipo de análise e parta para um outro tipo de observação, como por exemplo a observação visual da coloração das azeitonas, pode ser que ainda não se tenha formado todo o azeite no interior dos frutos. Além dessas análises aqui,
A gente também realiza análise no azeite, como por exemplo a acidez, o peróxido e a extinção, garantindo a qualidade do produto. Lá na propriedade, vale destacar que ele tem que ficar atento à logística da sua propriedade, da sua colheita, em relação à mão de obra, em relação ao maquinário, à topografia, às condições climáticas, porque pode ser que ele não consiga esperar as azeitonas chegarem no ponto ideal para iniciar a colheita. Aí ele tem que começar a colher um pouco antes, para que lá no final da sua safra as azeitonas ainda estejam em condições ideais para que se produza um bom azeite de oliva. Um morador da pequena cidade de Rio do Campo, em Santa Catarina, ergueu uma imagem de Nossa Senhora com 9 metros de altura. E ela fez tanto sucesso que virou ponto de peregrinação dos moradores da região. Quem passa pela Estrada Geral do Rio da Prata, em Rio do Campo, logo se depara com a imagem gigante que fica perto da paróquia da comunidade. Com 9 metros de altura, é uma das maiores estátuas de Aparecida em Santa Catarina. O Odair foi quem teve a ideia de construir a imagem bem na frente da casa dele. Um ato de fé para homenagear a santa de devoção. É um ato de fé e assim, na esperança que tudo melhore, né? Que o pessoal volte a acreditar, né? Porque tipo, a juventude hoje, tipo, tudo abandonando, né? E assim eles passam, que eles respeitam, né? Como disse, eles tiram o boné, faz sinal da cruz, né? Então essa é a minha ideia, assim, a rapaziada ver a coragem que a gente tem de construir uma coisa assim, né? Para a comunidade, e tá mudando bastante. O Odair, que trabalha há 12 anos com fabricação e restauração de arte sacra, começou a construir a imagem aos finais de semana, no mês de fevereiro, e terminou em maio, quando ela foi erguida. Agora está finalizando os acabamentos, como a pintura e os detalhes dourados em alto relevo do manto. A estátua de fibra de vidro é sustentada por uma estrutura interna de ferro e pesa 700 quilos. Quando estava em construção, muita gente duvidava que ele iria finalizar a obra. E o meu irmão, né, ele me ajudou muito, né, ele fez toda a parte de solda, então ele veio no domingo, a gente começou começamos a montar uma estrutura, o triângulo ali, né, uns vinham, nossa, mas isso não vai dar certo daí, mas tu tem certeza, né, que projeto tu tens? Eu digo, eu tenho de cabeça, né, e já no mesmo domingo eu fiz o rosto dela, num carinho de mão, né, de barro, com barro, assim, montei e botei a fibra de vidro, né, já saiu o rosto e o triângulo no primeiro dia, né, então daí o pessoal já começou meio a acreditar, né. E aí, com a imagem ganhando forma, a comunidade abraçou a causa e passou a ajudar com mão de obra e doações para ele finalizar a construção. E os devotos já começaram a fazer visitas. Esse local aqui já se tornou um ponto de parada de quem passa, principalmente cavaleiros que vêm dos municípios vizinhos, Vitor Meirelles, Salete, Santa Terezinha, também do centro de Rio do Campo. Eles fazem aqui aquela pausa para reflexão e orações. Essa descida aqui, isso era, o pessoal passava que era um foguete, hoje passam devagarzinho, param os carros, rezam na frente, né? À noite o pessoal vem, acende vela, a gente faz as novenas nos domingos aqui, sabe? Mudou muito aqui, a comunidade toda mudou, na verdade, né? O Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!